Vamos fazer a leitura. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redifim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã eu tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés e Arão, porém, subiram ao alto da colina, e enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que a mão permanecera firme até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Queridos, eu quero convidar os irmãos a olhar para esse texto nesta manhã, para essa palavra, para essa narrativa da palavra de Deus, e que nós possamos juntos tirar algo para a nossa caminhada, para a nossa vida. E o tema que eu quero propor nessa manhã é vencendo as batalhas em unidade. Vencendo as batalhas em unidade. Nós vivemos diante de uma batalha. Nós vivemos diante de lutas. Nós vivemos diante de problemas, diante de desafios. A nossa vida é uma batalha. Lutamos pelo trabalho, lutamos nos estudos, lutamos dentro da família contra as enfermidades, lutamos para alcançar os objetivos familiar, nós lutamos pela vida financeira, nós lutamos por muitas coisas. A nossa vida é uma luta constante. Todos os dias você tem que lutar contra o seu sono, para sair da sua cama e ir para o seu trabalho ou ir para a sua escola. Todos os dias nós temos que lutar contra o nosso cansaço. Tem gente ali dizendo assim: é verdade. Eu essa semana comecei um desafio, uma luta grande lá em casa, porque meus filhos nunca tinham estudado à tarde, de manhã, e essa semana eles começaram a estudar de manhã. E eu estou morando no BNH, eles estão estudando aqui, 6 horas da manhã que tem que acordar todo mundo. Gente, isso é um desafio, isso é uma luta, né? E aí nós poderíamos falar de muitas outras lutas, de muitas outras aflições que nós nos deparamos no dia a dia. O irmão Eliseu disse aqui a pouco que nós precisamos sair, nós precisamos ir para fora. E quanto mais nós saímos para fora, nós vamos perceber as lutas, os problemas que as pessoas enfrentam. E Jesus sabia disso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em João capítulo 16, o último verso, Jesus termina dizendo, ali ele está numa despedida dos discípulos, ele diz: olha, vocês no mundo terão muitas aflições, vocês terão muitas lutas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós lermos o capítulo 17 de João, a oração de Jesus, o tema principal dessa oração, não precisa ler tudo agora, fique tranquilo, você vai ver que o tema principal da oração de Jesus é unidade. Ele nos envia e Ele
clama ao Pai, a Deus, para que nós pudéssemos viver em unidade. Em toda a oração do capítulo 17 de João, nós vamos encontrar esse tema da unidade. E eu quero pensar hoje, a partir do texto que nós lemos, sobre vencendo as batalhas em unidade. Por que que esse é um tema tão necessário? Por que que esse tema é um tema tão relevante para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para a sua família? Porque eu sozinho não serei o bastante. Eu sozinho não serei o suficiente. Eu sozinho não consigo realizar nada. Eu sozinho não conseguiria dar alguns passos, mas não conseguirei cumprir o meu objetivo. Isso começa desde que nós nascemos. Você vai observar que o processo de unidade faz parte da vida. Se você tiver um bebê e deixar ele lá sozinho, abandonado, você vai ver que ele não vai viver alguns dias. E esse processo de unidade é quando um grupo de pessoas se focam e se juntam dentro de um mesmo objetivo. E esse texto mostra isso. O texto que nós lemos revela unidade, revela que o povo aqui está diante de uma luta, o povo está diante de um grande inimigo. Os amalequitas eram um grande inimigo de Israel. Ao longo da história do povo de Israel, se você ler a respeito dos amalequitas, nós vamos perceber que de geração em geração, de tempo em tempo, os amalequitas se levantavam para lutar contra o exército, contra o povo de Deus, contra a nação escolhida por Deus. Nós vamos ver que os amalequitas se levantaram contra Gideão, nós vamos ver que os amalequitas se levantaram contra o rei Saul, contra Davi, se levantaram enquanto Moisés estava na liderança. Por várias vezes nós vamos ver esse inimigo se levantando contra o povo de Deus. Os amalequitas eram inimigos cruéis, eles eram nômades, um povo que viviam espalhados, viajando pelo deserto, mas eles eram muito fortes, eles tinham a característica de um povo de guerra. Enquanto aqui nesse texto, a nação de Israel é apenas um grupo de pessoas que haviam deixado de ser escravos, que haviam acabado de sair do Egito, que haviam se juntado sob a liderança de um pastor, um homem chamado Moisés, sem experiência nenhuma de guerra, sem experiência nenhuma de batalha, mas esse grupo precisava enfrentar aqueles inimigos que estavam à porta. A Bíblia diz que o primeiro versículo que nós lemos é que os amalequitas vieram atacar Israel. E quando os amalequitas vieram atacar Israel, eu tiro aqui o primeiro aprendizado do que é unidade. Unidade significa não ir para a batalha sozinho. Você pode repetir isso? Não ir para a batalha sozinho. Ou seja, é não enfrentar as lutas, não enfrentar as diversidades, não enfrentar os problemas sozinho. Com isso eu quero dizer para você, igreja, como um pastor que está iniciando esse ministério, quando um pastor que está começando a caminhada junto com os irmãos, é que eu não posso entrar na batalha sozinho. Eu estou dizendo, eu preciso de vocês. Seja em oração, seja lá na prática, seja colocando a mão na massa, como nós vimos alguns outros aqui, seja intercedendo, não sei qual é a posição, mas eu preciso de vocês. Nós precisamos estarmos unidos contra um
objetivo, que é enfrentar as lutas, as adversidades, os problemas que se levantam contra a nossa vida. Não existe coisa pior, não existe coisa mais triste quando você se depara com um problema, com uma aflição, com uma luta, com um tempo difícil, e você olha ao seu lado, você não encontra ninguém com você. Você não encontra uma pessoa para estender as mãos, você não encontra alguém para te dar um abraço, você não encontra alguém para orar com você, você não encontra ninguém para fazer nada por você, e você se sente só. E a Bíblia está nos ensinando, esse texto nos ensina que vencer em unidade é ter alguém para lutar ao seu lado. Nós precisamos lutar juntos. O texto diz que Moisés tinha pessoas para lutar com ele. Moisés não estava sozinho, apesar daquelas pessoas não terem muito preparo, apesar daquelas pessoas não serem soldados de guerra, eles estavam juntos, eles estavam à disposição do seu líder, eles queriam e estavam dispostos a enfrentar aquele grande exército, aquele grande problema que estava diante dele, porque veja o que o texto diz. Então Moisés disse a Josué, Moisés chamou Josué por quê? Porque Josué caminhava ao seu lado. Se Moisés estivesse sozinho, ele não teria alguém para chamar, para dizer, olha, vem cá, vem aqui para perto, Léo, vem cá, eu estou com um problema aqui, eu quero compartilhar com você, tem uns caras aí fora querendo nos destruir, tem um problemão aí fora, que se nós recuarmos, ou se nós nos acovardarmos, eles vão nos matar, eles vão nos destruir mesmo, e eu preciso que você saia, e descubra no meio da igreja homens que se disponham a enfrentar esse desafio. É preciso que você saia e encontre pessoas que queiram ir para a batalha, porque nós precisamos lutar. E a Bíblia diz, o texto diz que Josué, veja o versículo 10, Josué foi então, recue um pouquinho no verso 9. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e luta contra os amalequitas, pois amanhã eu tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então fazer o quê? Lutar contra os amalequitas, conforme Moisés havia ordenado. Sabe por que Josué foi? Porque quando ele saiu para procurar os soldados, ele encontrou soldados de prontidão. Ele saiu, ele encontrou pessoas dispostas a andar e a lutar. Eu fiquei feliz ontem, porque eu percebi que quando nós saímos, quando nós vamos por uma frente de batalha, aqui nessa igreja, existem soldados prontos para a guerra. Amém, igreja? Amém. E se nós temos soldados prontos para a guerra, certamente nós venceremos todos os desafios pela unidade, pela força da unidade. E a Bíblia diz que essa vitória foi vencida, esses homens alcançaram a vitória, porque eles, Moisés, sob a liderança de Moisés, os amalequitas foram vencidos, porque eles atacaram em unidade. Unidade também significa, passa aqui para mim, significa dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Pastor, o que tem a ver unidade com dependência de Deus? Aonde entra a dependência de Deus na unidade? A Bíblia diz em João capítulo 17 que a glória de Deus se manifesta em meio à unidade. Se nós não andarmos em unidade, nós não veremos a glória de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus, a glória de Deus seria vista em meio à unidade. O verso 11 mostra que esse povo dependia totalmente, eles eram dependentes
do poder de Deus e da glória de Deus. Veja o que o texto diz: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, porém quando abaixava os amalequitas, dependência de Deus. Moisés estava com a mão estendida para mostrar que a vitória estava acontecendo, que eles estavam conseguindo vencer aquele exército poderoso, não porque eles tinham força, não porque o poder estava neles, não porque eles eram um povo melhor, não, porque Deus estava no controle. Deus estava no controle, enquanto as mãos estavam estendidas, enquanto estava nas mãos de Moisés a vara do Senhor. A vara do Senhor, quando você estuda a história de Moisés, você vai perceber que a vara do Senhor representava a manifestação do poder de Deus diante daquela nação. Quando Deus chama Moisés, quando Deus envia Moisés como líder à nação de Israel, Ele manda que Moisés toque, pegue aquela vara, e ali ele manifesta por várias vezes o poder dele, que ele estaria no controle. Meus queridos irmãos, tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo, tudo que pode acontecer neste lugar, não é honra minha, não é honra sua, mas é porque as mãos do Senhor estão sobre este lugar. E quando as mãos do Senhor estão sobre um lugar, coisas grandes acontecem. Esse povo venceu aquele inimigo em unidade, mas eles dependiam totalmente da glória, do poder de Deus. Uma igreja que não depende do poder de Deus, não vê a glória do Senhor. Nós venceremos em unidade quando nós dependermos do poder de Deus. Quando nós não dependemos do poder de Deus, nós vivemos de qualquer maneira, achando que a força está em nós. Depender de Deus. Unidade significa, primeiramente, ter alguém para lutar ao seu lado. Depois, unidade significa dependência de Deus. Veja o terceiro. Significa ter um ombro amigo quando as nossas forças se esgotam. O texto revela que houve um momento da liderança de Moisés, houve um momento naquela batalha que Moisés não aguentava mais. Ele estava esgotado, Léo. Ele não suportava mais. Alguém já tentou ficar com a mão estendida assim, por 1 hora? Você já tentou? Alguém já tentou? Não consegue. O pastor Paulo falou que ele nunca tentou 1 hora, porque não dá para chegar a 1 hora, e é verdade. É uma missão impossível. Uma missão impossível, você ficar com as suas mãos estendidas, né, sobre muitas horas. E a Bíblia diz que aquela batalha durou um dia. Um dia inteiro aquele homem precisou estar com as suas mãos erguidas. Veja o que o verso 12 vai ensinar para nós. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Andar em unidade é ter alguém para te estender os ombros, é ter alguém para estender as mãos, é ter alguém para segurar nas suas mãos quando as suas forças se esgotam. Isso é unidade. Unidade é quando você está subindo a escada ali, já cansado pelo tempo, esgotado pela vida, pela caminhada, e você vem remando para chegar ao final dessa escada, e passa um jovem por você como ilha, passa um jovem, né, com toda a força física, e coloca as mãos e diz: deixa eu ajudar você a terminar de chegar, deixa eu ajudar você a vencer esses degraus.
Unidade é ter alguém para estender as mãos quando nossas forças se esgotam. Às vezes você tem alguém do seu lado que está esgotado pela batalha, pela luta, pelos inimigos enfrentados, e você não percebe isso e simplesmente passa de lado. Vencer em unidade é ter alguém assim. É interessante, irmãos, que esse texto revela também um grande ensinamento que nós precisamos entender. Por maior que seja um líder, por mais intimidade que ele tenha com Deus, por mais na presença de Deus que ele ande, porque Moisés era um homem que ouvia Deus, ele falava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, mas esse versículo mostra algo importante e que às vezes nós não entendemos, é que por maior que seja o líder, por mais intimidade que ele tenha com Deus, ele é homem como você, ele é carne, ele sente cansaço, ele sente fraqueza, ele tem dias difíceis, ele tem problemas, ele tem lutas, ele tem angústia, porque ele é homem como você. Moisés não apenas mandou que Josué alcançasse pessoas para estar ao teu lado. Moisés não apenas disse: Josué, busquem homens para lutar com você, mas Moisés também traz Arão e Hur para onde? Para perto dele, e diz: eu preciso de pessoas também ao meu lado. Eu preciso de pessoas, sabe por quê? Porque eu sou carne, eu sou como você, fraco, sujeito às mesmas lutas, e se você não estiver ao meu lado, eu não vou você. E eu quero fazer dessas palavras de Moisés, mais uma vez as minhas palavras, dizer que eu sou um pastor, mas eu sou homem como você. Eu fico doente, eu dou febre, eu inflamo garganta, eu sinto dor, eu sinto fadiga, eu sinto aflições, por isso você precisa andar comigo, e eu preciso do seu ombro, assim como eu quero ser o ombro amigo para você. E esses homens venceram essa batalha, porque havia pessoas para sustentar o braço de Moisés. Andar em unidade é ter alguém ao nosso lado quando as nossas forças se esgotam. Diante de tudo isso que nós falamos, diante dessas 3 primeiros pontos, como está a nossa vida, qual é o grau de unidade que nós estamos vivendo? Unidade enquanto família, unidade enquanto igreja, unidade enquanto profissionais. De que maneira eu estou caminhando dentro da minha igreja? De que maneira eu estou caminhando dentro da minha família? Porque a unidade que precisa acontecer dentro da igreja é a unidade que precisa acontecer na tua casa, é a unidade que precisa acontecer no teu ambiente de trabalho, aonde você trabalha, aonde você passa a maior parte do seu tempo. No que depender de você, ali a unidade precisa ser presente, porque é através da unidade que você proclama o Deus que você serve. Às vezes nós falamos de unidade e somos as pessoas mais amigas, colega, companheiro dentro da nossa igreja. Mas quando chega dentro da nossa família, nós não queremos falar com nossa esposa, nós não queremos ouvir o problema, nós não queremos ouvir a dificuldade, nós não queremos ouvir a luta, e eu me fecho dentro de uma casinha, dentro de uma caixinha, que eu só enxergo aquele televisor que está na minha frente, e eu não consigo perceber a necessidade que está em volta de mim, eu não consigo perceber o inimigo que está batendo a minha porta, e a casa está desmoronando, e eu estou de braço cruzado, porque eu tenho que exercer a minha unidade lá dentro da minha igreja. Às vezes você vive até a sua unidade bem no seu ambiente familiar, você desenvolve isso dentro da igreja, mas lá no seu trabalho, eu cuido da minha parte, quem quiser que se vira com a sua, porque eu dou conta de mim. E aí nós somos
totalmente pessoas egoístas, vivemos de maneira egocêntrica, pensando só em nós mesmos, e aí nós impedimos que através da nossa vida, a glória do Senhor chegue naquele lugar. Vocês lembram da oração de Jesus? Pai, Pai, a minha oração é que eles sejam um, como eu e tu, para que o mundo veja que tu me enviaste. A unidade é proclamação das boas novas de salvação. Onde não há unidade, não há ação do Espírito Santo de Deus. Porque, veja aqui, vencendo as batalhas em unidade significa, tem mais um aqui? Não? Então esqueci, me perdoa. Então o meu slide que eu corrigi e não corrigi ali. Versículo 15, para encerrar, unidade significa levantar a bandeira de Deus. Unidade é levantar a bandeira de Deus. Quando aquela batalha terminou, quando aquela guerra terminou, quando Josué venceu o inimigo, quando eles superaram aqueles obstáculos, veja o que Deus diz, veja o que Deus vai dizer. Versículos 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Viver em unidade é levantar a bandeira do cristianismo. Viver em unidade é andar com a bandeira do cristianismo erguida e dizer: Jesus Cristo é a nossa bandeira. E aí deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não importa a sua luta, não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu inimigo, não importa se ele é maior do que você aparentemente, não importa se ele é maior do que as suas forças. Sabe por quê? Primeiro, você não está sozinho. Você não está sozinho. Há pessoas ao seu lado, há uma igreja com você. Você não vai enfrentar sozinho. Não importa o problema do seu inimigo, sabe por quê? Porque você não está dependendo apenas da força humana, mas você está dependendo do poder de Deus. Não há problema, porque quando você não aguentar mais, quando você não resistir mais, alguém vai chegar do seu lado e vai dizer: me abrace, porque eu quero caminhar com você. Eu quero andar com você, eu quero ajudar você. E foi assim que aconteceu. E aí, os nossos inimigos se tornam fracos diante do poder dessa unidade. Eu vou passar um videozinho aqui, e esse vídeo mostra exatamente o que o inimigo se torna quando nós nos tornamos, quando nós nos unimos. Chance nenhuma, né? Juntos nós podemos. Juntos nós podemos. Vamos orar? Pai, nós queremos, Jesus, viver essa unidade, para que, ó Deus, nós possamos nos fortalecer enquanto igreja de Jesus Cristo, e nós possamos enfrentar, ó Deus, de frente as nossas lutas, possamos enfrentar de pé, ó Deus, os nossos inimigos. Não importa quais são as áreas, nós temos pessoas ao nosso lado. Nós somos um povo, ó Deus, chamado pela unidade do Espírito, Pai. Nós somos chamados, ó Deus, pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito. E nós somos chamados para viver em unidade, vivemos em cuidado, em amor. E nos ensina a viver assim, Jesus.
quebra, Jesus, em nome de Jesus. Tudo que nos impede de andarmos dessa maneira, tudo que atrapalha, Jesus, nós, de dizer eu vou, eu estou junto. Deus, em nome de Jesus, tira, Jesus, tudo que impede o irmão de estender o ombro para o seu outro irmão, de estender as mãos e ajudar no processo da caminhada da vida, enfrentando os dias difíceis, meu Pai. Mas que nessa igreja, Senhor, haja um exército, ó Pai, que nessa igreja haja um povo, ó Deus, assim como houve sob a liderança de Moisés, um povo que se dispôs a ir à batalha, a enfrentar o inimigo. Que haja nessa igreja homens como Arão, como Ur, que se colocaram ao lado de Moisés, sustentaram eles, ó Deus, quando as suas forças tinham se esgotado. Deus, e que sobre nós sobrevenha as mãos do Senhor, que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre este lugar, porque o dia que o Senhor tirar as suas mãos, porque o dia que o Senhor encolher as suas mãos diante de nós não resistiremos às lutas, nós não resistiremos os dias difíceis, mas se a sua mão estiver estendida sobre nós, nós seremos vitoriosos, porque a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por tudo que aprendemos essa manhã. Continue nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém e amém.